Olá, amigos da Elétrica e CIA! Aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Final de semana, vamos começar hoje o quadro do Jabá. E hoje eu trago um assunto um pouco mais técnico a ser falado. Vou falar sobre o ângulo azimutal solar, ok? Vamos lá, vamos direto para esse assunto. No decorrer aí do vídeo eu faço o jabá do nosso curso, legal? Que em breve sofrerá atualização aí para o segundo módulo de instalações on-grid, beleza, gente? Então vamos lá, ângulo azimutal solar. O que seria isso? Bem, azimutal vem da palavra azimuth. Essa palavra, esse termo azimuth, é muito usado por quem trabalha com topografia ou pelos instaladores de mini parabólica, antena mini parabólica dessas das TVs, né? Geralmente usa-se muito esse termo. O que seria o azimuth? Azimuth é o ângulo entre o norte e o sul. Isso seria o azimuth, né? O norte e o sul, que pode variar entre 0 graus, deixa eu ficar assim para poder facilitar, entre 0 graus e 180 graus, entre norte e o sul. E o Sol, né? Ele tem o seu ângulo azimutal. E nós temos que, num sistema fotovoltaico, fazer as instalações levando em consideração o ângulo azimutal solar. Como que você mede o ângulo azimutal solar? Em relação para nós que estamos aqui no sul, automaticamente nós vamos fazer a medição em relação ao norte. Se o azimuth é o ângulo entre o norte e o sul, nós estamos no sul, nós vamos fazer a medição em relação ao norte. É o que nós costumamos chamar de norte geográfico. Os painéis ficam virados para o norte geográfico. Mas, no entanto, você tem que conhecer e descobrir qual é o desvio azimutal, para que você venha, em seus cálculos, colocar aí as perdas e através desse desvio azimutal, ou seja, você nunca vai ter, de repente, um telhado que esteja no ângulo azimutal perfeito do Sol. Geralmente o telhado ele não está virado para o norte geográfico perfeitamente. Às vezes vai estar virado um pouco para o norte-oeste ou norte-leste, e com essa inclinação você acaba tendo o desvio azimutal. E você tem que ter esse desvio, lógico, é medido em ângulo. Você tem que ter esse valor para você fazer os seus cálculos, para justamente saber naquela posição geográfica qual será a quantidade de painéis que você vai precisar para gerar uma potência X. Se você... porque é muito comum a gente falar que é certo, né, que os painéis devem, por obrigação, estar virados para o norte geográfico, para justamente você conseguir colocar os painéis no ângulo azimutal solar. Mas na realidade e no dia a dia de trabalho, principalmente para os instaladores, você não vai pegar sempre um telhado com essa inclinação no ângulo azimutal solar perfeita. Você sempre vai ter o desvio, né, azimutal. E esse desvio azimutal vai interferir diretamente na produção, aí na capacidade do sistema. Legal? E como que os técnicos, os instaladores, fazem para poder saber qual é o desvio azimutal para que os cálculos venham ser em cima desse desvio? Geralmente, o instalador usa uma simples bússola. Bússola.
uma bússola digital ou um aplicativo no seu smartphone. É lógico que o smartphone ele vai ter que ter um dispositivo magnético, e aí você vai instalar o aplicativo, e com o aplicativo no seu smartphone você vai encontrar a posição norte perfeita. Porém, geralmente o seu telhado não vai estar, vamos supor que a posição geográfica norte seja essa aqui que eu estou apontando o celular, mas no entanto, e aqui eu vou ter mostrando exatamente o norte no ponteiro da minha bússola, porém o meu telhado ele é um pouco inclinado para cá. E aí, essa bússola aqui, que vai marcar aqui o norte aqui, vai me mostrar qual foi o ângulo de desvio. 30, por exemplo, na maioria das bate 30, 25 graus de desvio azimutal. E aí, com essa informação, você vai incluir isso nos cálculos, vai fazer os cálculos baseados no desvio azimutal. E aí você vai saber a quantidade de painéis, mesmo naquela posição, que você vai precisar para gerar uma potência X. Geralmente, né, esse cálculo, né, da posição do ângulo azimutal solar, geralmente usa-se isso em instalações on-grid. Por que nas instalações on-grid? Não se deve usar esse desvio no off-grid. É lógico que você também deve fazer os seus cálculos usando também isso, o ângulo azimutal solar para o sistema off-grid, mas geralmente o sistema off-grid, a pessoa que faz a instalação off, o sistema isolado, ele geralmente faz os ajustes de tudo isso no dia a dia. Por exemplo, ele tem 4 painéis, um conjunto de baterias, um banco de baterias, e ele percebe que ele precisa de ter mais painéis para que essas baterias se carreguem sem ultrapassar os limites que o fabricante diz de carga e descarga. Então ele vai entender que ele tem condição de colocar mais um ou mais 2 painéis. No sistema on-grid não pode ter esses ajustes. Você tem que fazer um projeto com precisão. Com precisão. Eu quero gerar 450 kW mês aqui, então eu tenho que ter todas essas informações com os desvios do ângulo azimutal solar, o desvio azimutal, para que eu possa usar essas informações para fazer o meu cálculo e chegar a um valor exato, porque depois que eu instalar, devido à burocracia, eu não preciso ficar tendo que mexer, aumentar a quantidade de painéis ou mexer em alguma outra coisa. O sistema instalou, é uma vez só, você tem que fazer um cálculo exato no on-grid. O on-grid, quem for fazer o projeto tem que ser exato. Geralmente usa-se um software para fazer tudo isso. O software, naturalmente, quando você estiver desenvolvendo o projeto, ele já vai pedir todas as informações. Desvio azimutal, aí você tem que colocar lá 30 graus. E vai colocando todas as informações. Sombreamento. E vai informando, e ao final ele vai calcular para você, vai desenvolver o projeto. E aí você vai saber, através do software, quantos painéis você utilizou. Algumas pessoas utilizam planilha em Excel, e nessa planilha já tem que ter lá também o desvio azimutal, para que no final a planilha faça os cálculos e coloque lá a quantidade de painéis correspondente à necessidade do cliente. Então é importante isso, são informações que estou incluindo no nosso curso. Então, lá para o final de fevereiro, eu estou prevendo que vai ser no final de fevereiro, mas muitas coisas podem acontecer, tá? Então, essas informações estou colocando no nosso curso, o aplicativo que se usa num celular, para você ter essas informações. O celular tem que ter um dispositivo, que geralmente os aplicativos precisam desse dispositivo para funcionar com exatidão, a bússola. Então são coisas que eu estou trazendo para o nosso curso, já deixo o link aqui,
tá? Para você, muitos vídeos novos em relação ao on-grid já estão lá na área de membros, os alunos já estão participando, tá? Mas tem muitas outras coisas que eu estou finalizando a edição do nosso curso. Legal, gente? Olha, amanhã eu vou estar aqui continuando esse assunto e vou falar justamente sobre os graus de dificuldade de instalação e vamos comparar on-grid e off-grid, legal? Então amanhã nós vamos comparar, porque muitos consideram o on-grid mais fácil do que o off-grid, né? O pessoal olha para o off-grid e fala, nossa, mas tem bateria, tem controlador de carga e gera muita manutenção. O on-grid, mas só que por outro lado, o on-grid ele tem que saber fazer o projeto, porque senão vai acabar não alcançando o resultado esperado, o resultado necessitado pelo cliente, pelo consumo, ok? Então amanhã a gente continua esse assunto e vamos botar na balança para ver qual é aí o sistema, qual é a diferença aí em questão de trabalho, mão de obra, qual é o mais trabalhoso, qual é o menos trabalhoso, beleza? Então amanhã a gente continua esse negócio aqui, vamos lá, temos muito assunto para falar aqui no nosso canal.